Oi pessoal, eu sou a Giovana e esse é o programa Fora da Caixa, um projeto realizado pelos alunos da disciplina de Administração de Produtos Editoriais da Universidade Federal de Mato Grosso, a UFMT. Neste vídeo, o Enzo vai entrevistar a Marina Martins, que vai compartilhar com a gente suas opiniões e experiências com empreendedorismo e inovação nos veículos jornalísticos de Mato Grosso. Ficou interessado? Então é só continuar no vídeo e vamos para a entrevista. Então, Marina, eu queria que você contasse um pouco do vida, entrando para o Lei Agora. Quais foram os fatores que te convenceram a pensar, eu preciso de uma nova jornada? Então, na verdade, o Lei Agora, ele começou bem antes de mim, né? O site tem 5 anos e, enfim, era um site de notícias que nasceu com a intenção, né, de ser mais um site em Mato Grosso, principalmente na região metropolitana, em que se fala muito de política, cidades, polícia, né? As notícias relativas àquela região. Mas, num determinado momento, eles decidiram que queriam também ser um portal multiplataforma, que tivesse opção do jornalismo audiovisual também. E aí foi quando eles me procuraram. Eu estava na TV na época, né? Sempre trabalhei em TV. Há 11 anos eu estava na TV Centro-América, especificamente, e muito cômoda a minha situação, né? Porque eu estava, naquele momento, como âncora do Bom Dia Mato Grosso, editora-chefe, coordenava uma equipe, tinha ali a minha estabilidade, né? Tranquila, e recebi essa proposta como uma provocação mesmo. Por quê? Porque eu estava realmente já há muito tempo fazendo a mesma coisa, as mesmas coisas. E a ideia de sair e topar um desafio foi algo que, no princípio, me incomodou, mas também me deu uma expectativa de que eu poderia construir algo diferente que eu ainda não tinha construído na minha carreira. E foi o momento em que eu decidi mudar. Claro, tem todo um arranjo familiar que teve que ser feito, na vida pessoal, na questão profissional eu tive, primeiramente, que me desprender daquele apego que eu tinha, né, a, a, a tudo aquilo que eu tinha, a imagem vinculada à TV, a tudo que eu tinha conquistado, né, na minha carreira, a estrutura por trás de cada profissional, que é muito forte, é muito grande, então, assim, te dá uma tranquilidade para trabalhar, né? Então, eu tive que me desprender daquilo e ter uma coragem para dar um passo, para ir para um lugar em que eu estava acreditando que poderia dar certo, né? Os fatores que me convenceram foram justamente fazer algo que eu nunca tinha feito na minha carreira e que seria inovador aqui em Mato Grosso, porque ainda não tínhamos nada parecido, e, claro, todos os benefícios por trás disso, né? Eu teria, teoricamente, mais tempo, mais liberdade para trabalhar, mais liberdade para formar a minha equipe. De fato, muitas dessas coisas aconteceram, menos o tempo. O tempo é uma coisa que eu realmente achei que, nessa mudança, eu poderia, né, mudar um pouco o meu estilo de vida, de trabalho, mas não foi o que aconteceu. Isso, de fato, foi a única coisa que não mudou. E Marina, para você acha que inovar e mudar é opcional ou é essencial? E eu estou fazendo essa pergunta tanto no cenário pessoal, eu digo, cada um administrando sua própria carreira, quanto empresarial, né, de surgirem novos veículos com novas propostas. Você acha que é possível o jornalismo continuar na zona de conforto e essa zona de conforto vai ser saudável, ou você acha que a inovação e as mudanças elas são necessárias? Na verdade, eu realmente acho que essa inovação ela é necessária, né? Ela é fundamental hoje.
não tem como um jornalista mais ficar na zona de conforto, não tem como mais achar que a gente não vai mudar ou que a nossa profissão não vai mudar. Mesmo que eu tivesse ficado na TV há 3 anos atrás, eu certamente já teria mudado muitas formas de trabalhar lá dentro da mesma empresa, porque a inovação na nossa profissão, ela vem na mesma velocidade que as informações. A gente é bombardeado por informações o tempo todo, né? E as formas como essas informações chegam até a gente. Então, hoje, uma pessoa com um celular, ela tem mais informação do que um repórter ou do que um âncora. Então, assim, é claro, existem os perigos, existem os desafios, mas existe não é nem nova, tá? Já é uma realidade há muito tempo e que vem se transformando a cada dia. Se o profissional ele não tiver atento a isso, se ele não tiver aberto a isso, não vai ter espaço para ele, infelizmente. De fato, não é só uma questão de fazer algo diferente ou de ter mais liberdade ou de ter mais qualidade de vida, financeiramente falando, mas também estar indo na mesma direção que o mundo todo está indo. Sabe quando você tem a sensação de que todas as coisas estão acontecendo ao seu redor e a forma como você trabalha está estagnada, né? Não tá ligada com aquilo que está acontecendo no mundo, e era isso que eu sentia um pouco comigo. Então, assim, de fato, eu tive essa necessidade de trabalhar de uma maneira mais livre, mais solta, e com a internet isso foi uma possibilidade, me possibilitou trabalhar dessa maneira. E hoje eu tenho certeza que inovar, que mudar, que se adaptar é pré-requisito para qualquer profissional. E eu vejo isso hoje porque eu contrato pessoas. Então, na hora de contratar, nesse papel, e que eu não tinha antes, eu percebo essa dificuldade, primeiro, e essa necessidade, que nem sempre é fácil de você encontrar. E até nessa equipe que já está formada, essa equipe que está comigo desde o início, ela já passou por várias transformações em 3 anos, porque a gente teve que se adaptar a vários períodos, inclusive quando a gente começou a nossa parte do audiovisual no site, foi justamente quando começou a pandemia, em 2020, então foi muito complicado trabalhar, né, com lockdown, com tudo parado, com as pessoas se isolando. Então, assim, a gente teve que se transformar, que inovar de várias formas a nossa comunicação. E agora a gente está passando por isso de novo, nesse momento com a rádio. Como a gente está com o programa na rádio, a gente está transformando tudo aquilo que a gente produzia de conteúdo só para o site, a gente está produzindo isso para a rádio e com uma transmissão multimídia. Ou seja, eu tenho que pensar primeiramente no meu ouvinte e depois naquele receptor que está no site, que está no YouTube, que está no Facebook, no Instagram. Então, é uma outra virada de chave, né? Não só na minha carreira, mas também na forma como a gente está trabalhando enquanto equipe. Então, Marina, você estava falando da necessidade da inovação acompanhar a velocidade da informação. Qual o caminho que você acha que o jornalismo tem que seguir para tornar essa informação acessível e compreensível a todos, né? Porque a gente vive num país em que existem muitos tipos, muitas camadas de sociedade, muitos grupos diferentes, e cada grupo consome informação, consome jornalismo de uma maneira diferente. Qual caminho você acha que o jornalismo tem que seguir para garantir que todos esses grupos consumam o jornalismo de uma boa maneira? Então, é difícil a gente falar de um caminho único quando a gente tem camadas, como você disse, né, tão diferentes na nossa sociedade. Ao mesmo tempo em que a gente está falando para um funcionário público, a gente também pode estar falando para uma pessoa que nem tem televisão em casa, ou que nem tem acesso à internet em casa, né? Às vezes está ouvindo pelo rádio, às vezes está ouvindo no ônibus. Então, assim, o que eu acho? A primeira coisa que o jornalismo tem que fazer é definir o seu público. O jornalismo, no caso, que eu digo, é a plataforma, né? Então, por exemplo, eu no Leia Agora, eu tenho públicos distintos. Eu tenho as notícias online, que eu sou diretora do grupo. Então, assim, eu tenho as notícias online, eu tenho a minha equipe que está lá escrevendo e soltando as matérias minuto a minuto.
Para esse tipo de conteúdo, eu tenho um público. Eu também sou coordenadora da equipe de audiovisual, que vai lá, grava com o entrevistado, grava com as pessoas na rua, faz as imagens, grava o repórter, edita esse material e traz esse material e coloca esse material no site. Para esse tipo de conteúdo, eu tenho outro público, não é o mesmo. Veja, na mesma plataforma, no mesmo site. E agora eu tenho um terceiro produto, que é o nosso programa de rádio. Nosso programa de rádio é diário, é ao vivo, é na rádio aberta, né? Esse programa é para um terceiro público. Então, assim, eu acho que a primeira coisa que quem está fazendo o jornalismo tem que definir é o seu tipo de público. E, a partir daí, tem que se trabalhar com ferramentas, né, para trazer esse conteúdo da forma mais eficiente possível. Eu, enquanto comunicadora, sempre acreditei que a comunicação prática, a comunicação fácil é a mais eficiente, em qualquer nível, com qualquer público e em qualquer plataforma. Eu tento fazer isso, porque é como você disse, a gente gerencia a nossa carreira como se a gente fosse uma marca, né? Hoje, eu trabalho para mim. Eu tenho a minha empresa é Marina Martins, então eu presto serviço para um site, eu presto serviço para uma rádio, eu presto serviço para clientes, mas eu sou a minha marca. Então, como eu me comunico com esse público? E é isso que eu acho que tem que ser a nossa marca também. Para mim, funciona. Uma comunicação efetiva se ela for simples, prática, sabe? E próxima. Sabe aquela coisa da pessoa entender o que você está falando, na forma de você conversar, com naturalidade, trazer essa informação. Mas, é claro, existem muitos caminhos, né? Tem o jornalismo especializado, tem o jornalismo econômico, rural, esportivo. Então, assim, esses caminhos são diferentes. Vai depender muito de cada público. Então, volta àquela primeira coisa que eu falei. Definir o público. Definindo isso, eu acredito que a gente consegue traçar estratégias, que muitas vezes podem ser parecidas, sabe? Mas eu acho que essa comunicação eficiente passa por uma linguagem mais simples e mais próxima do público. Ina, a próxima coisa que eu queria saber é se você acha difícil inovar no jornalismo e quais são os maiores desafios que se pode enfrentar atualmente no cenário da inovação do jornalismo. Se é difícil, eu acho difícil. Eu acho que nada é fácil na nossa profissão, sabe? Nada é simples, nada é como parece ser num estalar de dedos. É difícil, sim, porque você não adianta você chegar simplesmente tentando dominar alguma área ou algum estilo sem você ter estudado para isso. Então, primeira coisa, é estudo. É atualização, consumir aquele tipo de produto que você quer fazer. E eu acho que um grande desafio é justamente, eu não diria nem concorrência, não é concorrência, é a quantidade de conteúdo, de informação e de gente trazendo esse conteúdo e essa informação que você vai ter. Então, assim, quantos programas de rádio, quantos repórteres, quantos apresentadores, quantos cursos de jornalismo você vai ver que são parecidos ou que se completam ou que são idênticos, enfim. Eu acho que um grande desafio é você entender para quem você está falando e como você vai trazer isso de uma maneira diferente. Nem que não seja diferente, o conteúdo pode ser o mesmo, mas de que forma você vai trazer, você vai embrulhar isso para entregar para o seu público. Entende o que eu quero dizer? É assim, eu posso ter o mesmo conteúdo que a Luzimar Colares, por exemplo, que você citou, né, minha colega. E nós temos muita experiência e know-how na nossa área, né? Nós temos, mas quem é o público dela e quem é o meu público e como a gente pode entregar isso de maneiras diferentes para essas pessoas, para esses clientes, né? De uma forma eficiente, de uma forma que te diferencie. Então, eu acho que isso é um grande desafio, porque às vezes as pessoas realmente acham que estão inovando
eu nem chego com essa pretensão, entendeu? A gente está com um programa de rádio agora, transmitindo. Eu não tenho a pretensão de que o nosso programa é o primeiro, é o único, é o melhor, que transmite não sei quantas plataformas, que não sei quantas câmeras, não sei quantos profissionais, porque às vezes um cara com um celular transmitindo da casa dele atinge muito mais gente do que eu, entendeu? Então, assim, eu acho que a primeira coisa é você saber que forma você pode entregar isso de uma maneira que seja sua, que seja a sua marca, que seja do seu jeito, e que isso vai te diferenciar. Talvez não o seu produto, mas a forma como você está fazendo esse conteúdo. Entende? É tudo muito parecido. Você vai ver, se você entrar no YouTube, você vai ver podcasts, você vai ver programas, jornais, que são muito parecidos, que prometem entregar a mesma coisa. Então, eu acho que o que vai diferenciar é o profissional que está por trás, sabe? Eu acho que é basicamente isso. E realmente, o desafio, além da questão financeira da coisa, né? Hoje é muito mais fácil você começar. Você pode começar no YouTube, porque você tem aí como mandar isso para o mundo inteiro. Mas mesmo assim, se você não tiver um incentivo financeiro, é difícil você chegar a mais lugares, né? Porque hoje tudo depende de tráfego também na internet. Então, se não tiver uma entrega, talvez você não consiga atingir. Então, assim, além dessa questão financeira, também é a questão de como eu vou me diferenciar, porque as coisas são muitas, muita opção daquilo que você já está fazendo. Muito bacana. E a última pergunta, Marina. O que você espera do cenário jornalístico nos próximos anos, tanto em termos de produção, quanto em termos de consumo? Olha, é difícil falar o que a gente pode esperar, né? Porque, assim, sei lá, há 10 anos atrás eu pensava de uma maneira, há 5 anos pensava de outra maneira, há 2 anos as coisas mudam muito rapidamente, né, na nossa área, não só na nossa área, mas como a gente está lidando com essas informações, a gente está, às vezes, mais próximo a isso, ligado a isso, né? Eu acredito que a forma de consumo, ela vai realmente ser muito setorizada, muito mesmo. Hoje já é assim, né? A gente oferece, o que a gente tem que oferecer é um grande catálogo de produtos e de serviços para as pessoas. Então, se a pessoa quer... o que eu faço aqui, por exemplo, para você ter uma ideia, nós temos um programa de 1 hora. É um programa curto para rádio, mas para a internet é um programa longo. Então, quem está no rádio vai ouvir que nem vai ver passar. Quem está na internet não vai ouvir esse programa de 1 hora. Então, o que a gente faz? A gente faz cortes dos trechos do programa que são de interesse das pessoas. Então, eu faço um corte de 5 minutos, desse corte de 5 minutos, eu faço um corte de 1 minuto, porque as pessoas querem consumir de forma rápida, sabe? Elas querem consumir, sabe o que tem muito resultado no site? O WhatsApp. As pessoas não vão entrar no seu site, leiagora.com.br, navegar pela home, procurar as editorias. Isso não acontece mais. É muito antigo hoje em dia, né? É muito antigo, entende? É uma coisa que para algumas pessoas é novo. E para a gente não, já passou. Ninguém mais entra para procurar. Então, o que elas querem? Elas querem receber no Telegram, no WhatsApp, elas querem receber o link. E de acordo com aquele link, que tem que estar mais esmiuçado possível o assunto, ela vai decidir se ela vai perder esse tempo ou não com o seu conteúdo, entende? Então, o que a gente faz? No nosso WhatsApp, nós temos vários grupos de WhatsApp, porque o WhatsApp ele é limitado, né? Então, a gente manda todas as nossas notícias. Obrigatoriamente, elas têm que ter o título, um chapéu, uma linha fina. Nessa linha fina, eu resumo o que a pessoa vai ver ali. No título, obviamente, é o título dela, e no chapéu, mais ou menos para onde essa notícia vai. E quando é um vídeo, eu obrigatoriamente tenho que colocar, veja vídeo. Sabe por quê? Porque senão a pessoa fica puta de clicar lá e ver que é um vídeo, não é uma matéria escrita, e às vezes ela não quer ver um vídeo, entendeu? Então, a gente tem que pensar até nisso. Aí, quem trabalha comigo, às vezes fala, meu Deus, mas você é chata, mas precisa disso, mas que coisa... Precisa, porque é assim que o nosso público está consumindo. Agora, pode ser que daqui a 1 ano isso mude, né? Pode ser que daqui
6 meses, isso mude. Então, assim, a gente tem que ficar muito ligado nos padrões de consumo das pessoas, do público. E quanto a como vai ser o nosso trabalho, cara, é basicamente o que o público demandar, né? Então, assim, se hoje eu trabalho com um cinegrafista, um repórter, um editor e um apresentador, daqui uns dias eu não vou ter tempo de editar esse material. Então, talvez eu tenha um repórter que seja vídeo repórter, que já esteja gravando o seu conteúdo, mandando para mim ao vivo, ou ele mesmo editando. É cruel pensar assim, né? Que no lugar de 4 pessoas pode ter uma, mas é verdade, é a realidade. Hoje o nosso repórter de Brasília é um vídeo repórter. Então, o que ele faz é o que a minha repórter aqui faz com um cinegrafista, um editor e a produção. Entende? Não é que a gente vai ser substituído. Não é isso. É que o profissional ele vai ter que entender muito mais da cadeia do que só a função que ele exerce. E antigamente era assim, antigamente que eu digo, tá, uns 5 anos atrás, cada um no seu quadrado. O editor só editava, o produtor só produzia, o repórter só ia para a rua, e o apresentador só apresentava, né? Hoje já não. Você tem que estar por dentro de tudo, você tem que interagir com as pessoas e você tem que saber fazer todas aquelas funções. Então, eu acredito que na nossa profissão só vão se destacar aquelas pessoas que forem realmente boas e realmente gostarem e quiserem fazer aquilo. Porque tem muita gente que acha legal ser jornalista, bacana e tal, só que eu só quero produzir. Ou eu só quero ser social media, ou eu só quero ser repórter. Isso não existe mais, sabe? Na nossa profissão não existe mais. Se você assistir a Globo News, a própria Globo, a própria TV Centro-América, hoje você tem um repórter com um celular na rua fazendo link no jornal, sozinho, entende? Então, assim, é inevitável. E aí, é uma seleção natural, né? As pessoas vão sendo filtradas e vão ficando os melhores profissionais, aqueles que encaram realmente, aqueles que sabem fazer e aqueles que gostam de fazer, porque também não é fácil, entende? Mas eu acho que vai ser mais ou menos isso. Essa abordagem mais ampla dos profissionais, né, de estarem mais ligados em tudo, e esse consumo cada vez mais setorizado do público. Obrigado, Marina. Foi uma aula. Adorei o papo.